Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje eu queria falar a respeito do pedido de desculpa consentido. Eu não sei se na tua casa acontece a mesma coisa, mas eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu aqui na nossa casa e como foi que a gente conduziu, tá? Muitas vezes eu acho que a gente se perde um pouco de como é que a gente faz essa construção do pedido de desculpa. A criança faz determinada coisa e aí a gente tem esse hábito, acho que muitas vezes cultural, né? Porque a gente foi educado assim, olha, você pede desculpa quando você faz isso, aquilo. Dependendo dos valores de cada pessoa, aquilo pode ser certo ou errado, e aí a gente educa os nossos filhos conforme a gente acredita, né? E tá tudo certo. Então, eu vou compartilhar com vocês que é uma coisa que aconteceu essa semana, que a gente tenta sempre dialogar da forma respeitosa de como a gente conversa com o outro, lida com o outro, né? E a gente se diz, olha só, não achei legal e eu quero que você, gostaria de conversar com você sobre isso, enfim. As crianças hoje maiores, ela tem mais consciência sobre isso, então fica mais fácil da gente conduzir. O Bento falou de uma determinada forma comigo e que eu fiquei bem chateada, não gostei. E aí eu falei pra ele, olha só, não gostei da forma como você falou comigo, por favor, né? Você não fala assim, porque eu te respeito, te trato bem, e eu não gostei da forma como você fez. E ok, né? Aí ele saiu, eu disse, tá, tudo bem. Fiquei ali esperando, não disse pra ele, olha só, você tem que pedir desculpa, vem aqui, não. Porque eu acho que a gente também, assim como os adultos, as crianças também precisam de um tempo para assimilar, né, para pensar. Mas, obviamente, dependendo da idade, a gente tem que fazer essa abordagem com um tempo mais curto, né? Como ele já tem mais de 7 anos, ele tem 7 anos, na verdade, eu esperei, porque em algum momento a gente fazia isso, ou na mesa do almoço, no jantar, né? Enfim. E aí, o José, ele já tinha feito as atividades dele do dia e ele foi pro lazer dele. Só que aí o Bento, ele estava pendente de fazer as atividades dele, porque a gente faz combinados e a gente espera que todo mundo cumpra esse combinado. E aí ele, quando ele viu que o irmão foi fazer, foi pro lazer, ele chegou para mim, não falou nada, chegou com um papelzinho escrito o nome desculpa. E aí eu olhei para aquilo e eu pensei assim, tá, né? Ele passou, eu acho que umas 2 horas, não veio falar comigo e coincidentemente quando o irmão foi fazer esse movimento, ele veio. E aí eu olhei para ele e voltei para ele. Filho, faz sentido esse teu pedido de desculpa para mim? Você não precisa me responder se você não quiser, tá? Ele não falou nada, ele estava com o papelzinho segurando. Eu disse assim, mas eu gostaria que quando você viesse me pedir desculpas, eu gostaria que fossem desculpas sinceras e que fizesse sentido para você. Se não fizer sentido para você, eu não gostaria que você fizesse. O que você acha? E aí ele simplesmente dobrou o papel na mão e jogou no chão e saiu. Nossa, assim, ó, meu coração ficou daquele jeito que eu pensei assim, tá, né? Nesse momento, eu já recordei, não, eu já fiz isso em outros momentos, né? A gente já conversou sobre isso e tá tudo bem, está no fluxo. E aí foi passando, eu tinha um compromisso, tá fazendo algumas coisas, enfim. Quando é daqui a pouco, o Bento chega e me toca assim na cintura e faz assim, mamãe, eu gostaria de te pedir desculpas. E aí eu disse assim, filho, tá? Mas por que tu tá me pedindo desculpas? Tu consegue me dizer? E ele disse assim, me desculpa pela forma como eu falei com a senhora. Porque não foi legal. Eu não deveria ter falado daquela forma. Eu estava chateado com outra coisa e eu acabei falando com você desse jeito. E aí eu peguei e falei para ele assim, filho, tá tudo bem quando a gente tá chateado por alguma coisa e às vezes a gente não consegue entender exatamente que esse sentimento é por causa disso e a gente acaba extravasando de outra forma. Mas eu acredito que o reconhecer isso é o que é mais importante. Né? Se a gente vai lá e pede desculpa à pessoa e a gente se retrata e faz, se a pessoa aceita, ok, a gente entende que ali a gente está resolvendo aquele mal entendido, aquele conflito, enfim. Mas quando a pessoa também não aceita, tá ok. Mas o que eu quero te dizer é que a mamãe também já aconteceu isso comigo.
né? E outras vezes eu já te falei isso. Então, às vezes a gente fica irritado mesmo, às vezes a gente desconta no outro uma coisa que não é do outro, né? Mas eu acho que a gente pensar do porquê a gente está fazendo isso e a gente ir lá e dizer exatamente, né? Resgatar isso e dizer exatamente, reconhecer e validar esse nosso sentimento é muito importante. Então, sim, eu te desculpo, tá tudo bem. Eu só gostaria apenas que você entendesse que não é um problema você estar bravo por causa de outra coisa e de repente você fazer isso, desde que você entenda que você está bravo com outra coisa, não com aquilo necessariamente que você extravasou, né? E que se isso acontecer, a gente fazer essa reflexão e a gente ir lá conversar e tentar se entender, isso é maravilhoso. E aí ele me abraçou, né? Aí disse assim, perdão, mamãe e tal. Eu disse, tá tudo ótimo, filho, tá tudo bem. E eu gostaria também de te pedir desculpa pela forma como eu falei contigo naquele momento que você veio falar comigo. Porque talvez eu tivesse tão movida pelo aquele sentimento que eu também não consegui te acolher da forma que deveria. Porque eu também poderia ter te perguntado, Bento, por que tu tá me respondendo assim? E naquele momento eu apenas disse, olha só, não gostei da forma como tu falou comigo, né? Então, foi muito importante para nós isso, porque trouxe uma reflexão tanto para mim, da forma como eu estou lidando com algumas situações, e para eles. Mas eu acho que tudo isso passa por um processo de parar e observar o que aquele comportamento diz sobre mim, o que aquele comportamento está dizendo sobre essa criança, né? Muitas vezes pode ser algo que aconteceu naquele momento, mas muitas vezes pode ser um sentimento guardado. E como é que a gente vai resolver isso, né? Parar, olhar, observar e tentar entender, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, e como é que eu vou seguir isso, né? Então, quando a gente tem esse diálogo que é mais aberto, que é acessível e que a gente acolhe, as coisas fluem de outra forma, né? Porque a gente aprende e eles também aprendem. E então eu gostaria de deixar esse momento que aconteceu com a gente para que a gente consiga um pouco pensar de como é que a gente conduz determinada situação com os nossos filhos, né? Porque quando a gente não olha para isso com uma forma mais carinhosa, com uma forma mais atenciosa, pode gerar outro desconforto e a gente nunca vai ter essa conexão. E aí, quando a gente não conecta, a gente não resolve, só cria mais problema, mais conflito, mais dor de cabeça. E a gente não sente bem e eles não se sentem bem. Então, conectar para resolver, conectar para entender, conectar para aprender é muito massa. É isso aí, pessoal. Gratidão, até a próxima.